E aqui nós vamos para a nossa mensagem de hoje. E no final nós vamos sortear o pão da ceia, que é uma tradição nossa. Então a gente vai ter o pão da ceia e vamos celebrar uma cesta de café da manhã que ganharam aí, né? Vamos orar, né? Beleza pura, glória a Deus, hein? Aí sim. Então as crianças estão preparando um negocinho para a gente para Páscoa. Então elas vão lá para ensaiar agora e você fica aqui comigo, que agora o massacre começa. Beleza? Então eu quero pedir para você... já está rolando aí online? Então que Deus abençoe, bem-vindo você que está aí conosco online. Deixa eu ver se ele vai me deixar aqui na mão. Não vai, talvez, não sei. Às vezes sim, às vezes não. Bem-vindo ao grupo Valinhos, que Deus te abençoe a nossa celebração online. Você recebeu a mensagem online, a enquete no WhatsApp, você recebeu. Gente, por que você não vai? Volta aí. Isso. E aí eu vou verificar agora se você respondeu. Você respondeu? Sim ou não? Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. A enquete versava sobre se presenciarmos Deus dar a mesma bênção a você e para outra pessoa, com uma conduta reprovável, acharíamos Ele. Se você respondeu honestamente, eu quero ver se você respondeu honestamente. Olha, nós tivemos 3 pessoas achando justo, 4 pessoas votinho agora, acabou de pintar um votinho aqui, 4 pessoas achando justos e 18 pessoas achando generosos, que Deus é generoso. Então quer dizer que você, ao receber uma bênção, e seu colega de trabalho recebe uma promoção igual a você, só que ele é um miguelito, sem vergonha, não faz a metade do que você faz. Quando você vê ele receber a mesma promoção que você, então você está dizendo para mim que Deus foi justo. É isso? Ou você está dizendo para mim que Deus foi generoso. E você não vai ficar nem chateadinho, porque Deus foi generoso. Aí outro departamento? Ah, entendi. Então Deus é outra história, né? Tá certo, entendi. Eu gosto dessas enquetes que ele revela um pouquinho do nosso interior, né? A gente tem que ser honesto. Eu ficaria muito pé da vida e não acharia justo. Repete essa pérola de sabedoria, por gentileza, Cida. Deus, a sua mãe dizia que Deus dá o frio conforme o cobertor, ou o cobertor conforme... Deus dá o cobertor conforme o frio. Ou o frio conforme o cobertor, a minha primícia é a mesma. Sabedoria popular, é verdade, isso é interessante pra caramba. Gente, hoje eu quero falar algumas coisas interessantes pra gente sobre essa série, O Deus que Jesus Conhece. E eu preciso que você... essa mensagem pode ser muito curadora para você, ou pode ser muito desafiadora, depende com que coração que você vai enxergar isso. Porque eu sei que você carrega injustiças no seu coração, que você carrega coisas que não foram justas, que você não achou legal, que você achou que não deveria ter acontecido, você carrega isso com você, e isso às vezes até te impede de olhar para Deus de uma melhor forma, de olhar para a vida de uma forma diferente. Então a palavra que eu vou dar para você hoje pode ser justo, pode ser um bálsamo na sua vida, ou pode fazer você sentir um bosta. Depende da forma que você vai encarar o que Deus tem para falar com você essa manhã. Tá bom? Deixa eu te contar uma história. Certa vez, Jesus estava contando a seguinte história. Um empresário, fazendeiro, ele precisava, para passar na colheita, para fazer a colheita, ele precisava de alguns funcionários. Então ele passou na praça da cidade, viu alguns homens, às 6 horas da matina, algumas pessoas lá disponíveis para o trabalho. Ele falou assim, vão trabalhar na minha plantação, na minha colheita, e eu vou pagar para vocês o preço justo. Fechou? Fechou. Os caras foram. Lá pelas 9 da manhã, o cara passou de novo na praça e falou, o que vocês estão fazendo aí? A gente está aqui porque a gente não conseguiu emprego. Então vão para a minha colheita e trabalhem lá, que eu vou lhes pagar um preço justo. E ele fez isso lá pelas 10 e lá pelo meio-dia também. E levou a galera. O turno acabava mais ou menos umas 6 horas da tarde, quando deu 5 horas ele passou na praça de novo. E tinha uma galera lá, fazendo não sei o quê. Ele falou assim, por que vocês não foram trabalhar? Ninguém nos contratou.
então vão trabalhar também na minha colheita. Vão trabalhar. Beleza. Os caras estão lá fazendo a colheita desde as 6 horas da manhã, outro desde as 9, outro desde as 10, outro desde o meio-dia e outro desde as 4, das 5 da tarde. Terminou às 18 horas, o que acontece? O cara chama todo mundo e fala assim, ó, o patrão chega e fala assim, ó, chamou o capataz, o gerente da parada, e falou assim, ó, paga todo mundo, começando daqueles que trabalharam por último, que chegaram por último, os que chegaram às 5. Beleza? Beleza. Quando o cara começou a pagar os que trabalhavam às 5, imagina a fila, o das 5, o do meio-dia, o das 9, o das 8 e os das 6. O cara começou, pagou a diária cheia pro cara que trabalhou das 5, que chegou às 5. Ele pagou um denário, que era uma moeda que marcava o dia de trabalho, denário. Pagou um denário para ele. Fechou. O cara lá do final da fila falou o quê? Ô, velho, se o cara pagou um denário pro cara que trabalhou 1 hora, imagina nós, que trabalhamos desde as 6. Ah, é hoje. É hoje que eu vou comprar aquela pizza diferenciada. É hoje que eu vou naquela churrascaria que eu estava querendo ir. É hoje que eu vou tirar o pé da miséria. E ele foi pagando. Ele pagou para o das 5. Aí ele pagou para os caras do meio-dia, pagou um denário. Aí os caras falaram, o que está acontecendo? Aí pagou para o cara das 10, pagou um denário. Ih, ferrou, mano. O cara das 8 recebeu um denário. E o cara das 6 da manhã? Já chegou bufando. Ele recebeu um denário. Aí o cara pistolou. O cara ficou muito puto da vida, ficou muito bravo. E aí ele falou o seguinte, falou assim, cara, você tá de brincadeira? Você pagou para os caras que trabalharam só 1 hora, o dia cheio de trabalho meu. Nós estamos aqui desde as 6 da manhã, ralando que nem um condenado só a sol. Perdi 3 quilos desidratado aqui nesse dia. E você vai pagar a mesma coisa para mim? Não é justo. O cara pistolou. Ficou muito bravo. Aí, aconteceu o seguinte. O patrão chega para ele e fala o seguinte. Amigo, eu não fui injusto. Nós concordamos com esse valor. Não concordamos? O que ele chegou para falar lá no começo? Vai trabalhar para mim que eu vou te pagar um preço justo. Nós não combinamos? Eu paguei o que eu combinei com você. Então pega seu dinheiro e vai embora. Vai ser feliz. Eu decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você não vai se mostrar mesquinho só porque eu fui generoso? É isso que você está falando? Você está se importando porque eu fui generoso? E aí termina a conversa. Termina a história. O que Jesus está querendo trazer para a gente aqui? Nós temos um problema hoje na nossa sociedade, no mundo em que a gente vive, onde você trabalha, nas pessoas que lidam com você, que nós fomos criados para o merecimento. Quem nunca ouviu isso? Olha, se não passar de ano, não ganha presente de Natal. Eu já ouvi, aleluia. Não, fazer o quê, né? A vida, né? Mas assim, a nossa criação, tudo na nossa vida foi nos moldando para o merecimento. Então, nós fomos criados numa cultura de desempenho. Quando você chega na adolescência, na juventude, na vida adulta, você vê que as empresas, aonde você trabalha, quer sempre mais o desempenho, quer sempre de você que você performe bem. Nos ensina uma palavra muito bonitinha, que é muito legal, que é muito instagramável e palavra de LinkedIn, que é meritocracia. Já ouviu falar nisso? Que você recebe por mérito. E a gente começou a colocar isso para tudo. A gente vai recompensar, a gente olha meritocracia. Porque se você tem mérito, você recebe. Se você não fez por onde, você não vai receber. Tem até um ditado popular brasileiro que remete a isso. Deus ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, se você faz sua parte, se você está em dia, Deus vai te ajudar. Se você não faz, não vai rolar. Porque é meritocracia. E aí,
Nós começamos a aprender na cultura da meritocracia que o amor, o perdão são commodities trocadas por desempenho. Quem nunca ouviu ou falou essa frase? Eu não vou te perdoar, você não merece. Você não merece. Porque nós achamos que amor, perdão e aceitação são trocados, porque se a pessoa merece... Cara, se ela merecesse, você não tinha que perdoar. Ela seria uma boa pessoa. Percebe? Então, quando as pessoas... O perdão é só para quem não merece. Porque você perdoa alguém sobre uma dívida que ela não tem condição de te pagar, uma ferida que ela fez que ela nem tem condição de fazer alguma coisa para remediar. Por isso você libera o perdão. Então, não tem como você só libera perdão por uma dívida impagável. Se é uma dívida pagável, o que a prefeitura faz com a gente? Dá anistia. Ela dá anistia, porque é pagável, tá? Ó, vou anistiar a galera que está com uma dívidazinha aí, beleza. Agora, quando é uma dívida que você não consegue pagar, ela tem que perdoar a sua dívida. Ela tem que perdoar. Então, perdão é para quem não merece. Mas nós fomos criados numa cultura em que você tem que merecer o perdão, em que você tem que merecer o amor. Você não me merece. Já ouviu isso das namoradinhas? Você não me merece. Porque nós achamos que isso é uma troca. E aí, o merecimento vira o meio pelo qual nós conseguimos as coisas. Coisa básica. Me tratou mal, vou dormir de calça jeans. Quem nunca experimentou, teve essa experiência poderosa? Tem mulheres que fazem isso com seus maridos. Isso é um absurdo. Defendendo a classe. Mas é. É claro que a mulher não é objeto que tem que estar disponível, uma carne no açougue que tem que estar disponível na hora que o fulano quer fazer o bife. Não é assim que funciona também. Mas, vamos e voltemos, né? Vamos devagar nesse andor aí, porque o santo é de barro. Então, a gente é criado nessa cultura do merecimento, e o merecimento é o motivo pelo qual a gente consegue as coisas. Só que, essa afirmação, o merecimento é a forma com que conseguimos as coisas, é uma meia-verdade. Esse é que é o problema. Porque em determinadas situações, você vai ser retribuído sim, conforme o seu merecimento. No seu trabalho. Se você ganha por comissão, se você ganha por produtividade, você vai fazer e você vai receber mais. Se você fizer menos, você recebe menos. Você não vai ganhar uma promoção porque você é bonitinho. Espero que não. Mas você vai ganhar uma promoção porque você é competente. Então você fez melhor. Então, tem situações da vida que sim, a meritocracia impera, é legal e é justo. Mas há situações que a gente não pode trazer a meritocracia porque ela não se enquadra. Ela não se enquadra. E aí, aonde que ela não se enquadra? Por exemplo, na escola, as notas que a gente tem, elas avaliam o nosso desempenho. Se a gente passa ou não passa de ano. Quantas pessoas sofreram ao longo da vida porque entendiam pra caramba de matemática, de exatas, mas em humanas era uma desgraça. E tinha que ralar igual um condenado para aprender história, para aprender geografia, para aprender gramática. Mas dava uma conta para o miserável resolvia de cabeça. Aí depois, de uns tempos para cá, estudaram as diversas inteligências, tem pessoas que têm mais aptidão para cá, mas pessoas saíram da escola, foram reprovadas porque não conseguiam se dar bem numa área, mas isso não era o desempenho dela, ela não era burra, ela só não tinha uma competência, uma facilidade com uma área do ensino. Mas antigamente olhava-se o ensino como um todo. Concorda comigo? Está me acompanhando? Outra área, por exemplo, no colégio ou na vida adulta, a afeição, a atratividade. Quanto mais bonitinho, cheirosinho você é, mais atratividade você tem. Eu não sei porque a Sabrina casou comigo, gente. Até hoje eu não sei. Mas tudo bem. Quanto mais bonitinho você é, quanto mais cheirosinho você é... É só posso for. Né? Quanto mais bonitinho você é, quanto mais cuti-cuti você é, mais você tem a atenção dos menininhos, mais você tem a atenção das menininhas. Agora, se você não tem uma afeição bonita, se você é tipo um Capitão Caverna, sabe? Só os antigos vão lembrar, né? Tipo um Shrekzinho, você não vai ser muito, você não tem afeição, você não tem muitos amigos. E quantos de nós não passamos a infância, a juventude e a adolescência assim? Quantos de nós éramos gordinhos na adolescência?
E a gente era rejeitado, a gente cresceu, ficou bonitão, a gente dá não para elas também, para eles também. Quantas vezes aconteceu? Acontece por quê? Porque é uma coisa liga a outra. Rejeição e solidão levam ao fracasso. Então, muitas pessoas rejeitadas, muitas pessoas ficam sozinhas. O que gera isso? Gera fracasso. Então, tem algumas coisas que elas estão ligadas. Então, quando a pessoa tem alguns aspectos que o merecimento gera algumas coisas e é fato, é legal, mas em outras áreas o merecimento a meritocracia não é uma coisa tão boa. Por quê? Porque na maioria do tempo nós vivemos em escassez. Nós vivemos em escassez, ou seja, tudo que a gente tem hoje não é o suficiente. Fala para mim que o dinheiro que você tem na sua conta hoje é o suficiente, você não quer mais nada. Fala para mim que está de boa. Fala para mim que a educação que você deu para os seus filhos está perfeita, que você não quer que eles melhorem 1 milímetro. Fala para mim que o seu trabalho está perfeito como está, não precisa mexer, está tranquilo, você não quer nenhuma mudança no seu trabalho. Fala para mim. Mentira. Você é um eterno insatisfeito. Nós somos eternos insatisfeitos. Nós queremos sempre que as coisas fiquem mudando, melhorando, porque a gente vive em escassez. Tudo que a gente tem, a gente acha que tem menos. E olha só que interessante, fizeram uma pesquisa que o nível de satisfação de uma pessoa que ganha 20 mil reais e o nível de satisfação de uma pessoa que ganha 100 mil reais é o mesmo. Por quê? Porque chega um limite que o dinheiro não tem como te dar mais coisas. O dinheiro não tem como te dar mais satisfação, ele não tem como produzir mais satisfação para você. Eu queria estar na classe dos que ganham 100 mil satisfeito como quem ganha 20, mas não estou nessa área, entendeu? Mas tem um limite. Nós somos eternos insatisfeitos, queremos sempre um pouquinho mais. E aí, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, para a gente poder acompanhar, para você poder acompanhar umas frases interessantes que eu trouxe aqui para a gente. Tá? Nós somos criados por merecimento, adorei essa imagem aqui, muito legal. Né? A gente sempre ganha alguma coisa. A gente sempre, né, presentinho, ganhou, foi, não foi. A culpa... Deixa eu ver se é essa frase aqui. A culpa, medo, vergonha e fome por aceitação tornam-se um dos principais motivadores em nossa cultura baseada em desempenho. Porque a gente vive sempre em escassez, a gente se sente culpado porque as coisas deram errado, a gente tem medo de que falte as coisas, a gente não dá as coisas porque tem medo que falte, a gente fica com vergonha porque a gente não está na altura daquilo. Então, e a gente quer ser aceito, que é coisa mais do que rede social, a gente quer ser aceito. A gente quer que reconheça. A gente posta, tem gente assim que é soberana, né, que posta as coisas e não está nem aí. Mas a tentação das pessoas quando postam é olhar um pouquinho depois, teve um like? Para dar uma olhadinha, se teve uma curtidinha. Eu experimentei isso, cara, assim, de forma muito sorrateira. Tem um cara que eu sigo, que chama Fábio Fares. E ele trabalhava na bolsa, ele fala sobre economia, eu estou seguindo muito ele por causa do curso de inteligência financeira. E todo dia ele abre uma caixinha de perguntas para a gente fazer perguntas que a gente quisesse sobre essa área, ele vai ensinando as pessoas assim. E aí eu falei assim, eu nunca tinha usado caixinha de perguntas na minha vida. Eu vou usar a caixinha. Fui lá e fiz uma pergunta. Não me respondeu. Eu falei, danado, não funciona. No dia seguinte ele abriu de novo, vou fazer. Fiz uma pergunta. O cara respondeu, velho. O cara respondeu. Tem um sentimento, velho, um quentinho no coração do cara ter respondido minha pergunta. Eu falei, que merda, mano. O cara me reconheceu, meu cara, né, me percebeu, me notou. Aí eu fiquei, já bate frente. Aí eu fiquei assim pensando, falei, que sentimento é esse, rapaz? Agora tá normal, manda pergunta quase todo dia para ele, responde, pá, de boa. Né? Inclusive ele está aqui em São Paulo, ele veio de Miami, está em São Paulo e tal, vou marcar, né? Mas eu comecei a sentir isso, porque eu não posto, é muito difícil você me ver postando coisas na internet, então eu não tinha essa experiência da curtida, do negocinho, eu não tinha isso. Mas ali eu senti esse monstrinho do reconhecimento, entendeu? Você começa a sentir isso. Aí, tem um outro problema grave da nossa sociedade hoje, que são os discursos de dentro da igreja. Em muitas igrejas que você entra, elas usam isso como motivadores, culpa, medo, vergonha e fome de aceitação.
E aí você tem que estar muito atento quando você entrar numa igreja e você perceber o discurso do cara lá da frente, o discurso do pastor, que tipo de mensagem ele está pregando, porque nem toda mensagem é uma pregação cristã. O cara pode estar falando da Bíblia, mas nem sempre está falando do que Jesus pediu para ele falar. E como isso? Se a palavra do cara tiver assim, você precisa se esforçar mais. A responsabilidade da mudança está em você. Porque se você fizer um voto, as coisas vão acontecer. Porque se você tiver fé, mano, esse discurso não é o discurso de Jesus. As mudanças na vida não dependem da sua fé, dependem de Jesus. Então você fica com o olho aberto, com o ouvido maior ainda, para você saber em que tipo de situação você está se metendo. Porque a igreja adora fazer isso. E aí quando as coisas dão errado com você, o que o bonitão lá na frente faz? O pastorzão? Amada irmã, você não teve fé. Por isso que não aconteceu. Precisa ter mais fé, irmã. Aí você bota essa irmã numa espiral decadente, porque ela está sempre em dívida, porque Deus está olhando para ela e ela não tem condição, ela não teve fé, então ela tem que buscar mais fé. Ela não teve fé, ela tem que buscar mais fé, porque se ela tiver, a coisa vai acontecer. E aí ela chega num nível e a coisa não acontece, simplesmente porque Deus não quer fazer. Aí o que ela faz? Ela fala, cara, o que mais eu tenho que fazer, Deus, para você me ouvir? Aí você entra numa religiosidade brutal, porque isso não é o Evangelho. Nós estamos acostumados com o merecimento. E aí, através dessa lente, a gente acaba olhando para Deus, olhando para a Bíblia. A gente acaba encontrando esses merecimentos na Bíblia. Só que essa não é a regra, não é isso, não é assim que acontece. E na Bíblia, quando esse problema acontece na Escritura, o que acontece? Jesus, quando viu esse problema acontecer, ele percebe que o Deus que ele conhece precisa ser apresentado. E Jesus então vem para apresentar o Deus que Jesus conhece através dessa parábola. E nessa parábola ele apresenta o quê? Performance versus generosidade. Olha para mim. Performance versus generosidade. Então o que Jesus está colocando? Está ensinando para eles que não é. Lá naquela cultura já havia uma cultura de merecimento. Tem um estudioso da Bíblia chamado Joaquim Jeremias, e ele diz o seguinte, que havia uma parábola parecida com essa que Jesus contava. Não se sabe se foi contada antes de Jesus ou depois de Jesus. Mas só que era igualzinha. Só que no final, a explicação de por que o cara das 5 horas ganhou um denário junto com o cara das 6 horas, os rabinos diziam assim, sabe por que ele ganhou um denário? Porque ele performou. Porque ele em 1 hora trabalhou muito mais do que vocês desde as 6 da manhã. Então ele mereceu ganhar aquele um denário. Então mereça a bênção que Deus traz para a sua vida. Você percebe como confronta, que não tem nada a ver com o que Jesus está falando? É essa cultura que Jesus está batendo em cima. Essa cultura de que eu preciso apaziguar um Deus irado, que Deus está sempre raivoso e que a minha conduta vai deixar Deus contentinho e feliz. Nós ensinamos isso para as crianças, quando a gente ensina a musiquinha, cuidado, olhinhos com que vê. Já viu essa música? Alguém conhece? Todo mundo conhece essa música? A música dizia assim, cuidado, olhinho com que vê, porque o Criador do céu está olhando para você. A gente ensina para nossas crianças que Deus não faz isso porque Deus não gosta. Que pai que nunca fala isso para filho? Miserável. Não faz isso porque Deus não se agrada. Como se a performance da criança fosse fazer Deus agradar ou não, se agradar ou não. Isso não faz, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Essa visão de um Deus irado mancha a nossa visão sobre o Deus. A Bíblia tem sim reflexos de merecimento? Tem. Tem lugares que o cara faz e paga. Tem, mas não é o grande o suficiente para suportar uma teologia, um entendimento de uma cultura de merecimento. Não, a Bíblia não tem isso. A Bíblia não tem isso. E qual é a solução que Jesus traz para aquilo ali? O Deus que Jesus conhece funciona de modo contrário ao que fomos programados para acreditar. Jesus vem e traz uma nova visão. Fala assim, Deus não funciona assim. O Deus que eu represento, o Pai, o Criador, ele não é assim igual vocês estão olhando, porque vocês estão numa cultura de merecimento, vocês põem um óculos do merecimento, quando olham para Deus, acham que Deus trata vocês assim. Não, ele não trata assim, é diferente. Então ele traz essa parábola mostrando a generosidade, e essa generosidade revela o coração meritocrata deles.
tanto dos caras da parábola quanto de quem estava ouvindo. Porque você acha que os caras não começaram a se coçar que estavam ouvindo? Eu falei assim, não está certo não, mano, que é isso? Vai dar o mesmo que deu para o cara das 5, o cara das 6. O coração meritocrata sobe. E aí, quando a gente é muito meritocrata, a gente fica irritado com a generosidade de Deus. Por isso que eu fiz a enquete. Porque muitas vezes a gente fica irritado com a generosidade de Deus. Nós nos sentimos injustiçados. E aí, quando eu me sinto injustiçado, lembra do vídeo da Coca-Cola aqui no começo? Quando eu me sinto injustiçado, porque Deus foi bom para as pessoas que eu não considero que Ele deveria ser bom, isso rouba a minha alegria. Você ralou pra caramba para comprar a sua casa. Você ralou pra caramba para comprar o que você tem. Aí você vê alguém de forma semelhante, que consegue de forma mais fácil uma coisa melhor do que a sua. Aí você fala, não é justo. Eu estou no financiamento de 30 anos. O desgraçado fez um negócio, fez um rolo, e ele está com a casa maior que eu. Aí você começa a olhar para a grama do vizinho. E você perde a visão da bênção que está ali para você. Porque o que Deus te deu é para você, é do seu tamanho. Lembra do Coca-Cola? É do seu tamanho, é específico para você. Se você ficar desejando a bênção dos outros, você talvez não tenha a carcaça para suportar. Então Deus é tão generoso que Ele te dá o que você pode carregar. Porque toda bênção tem uma responsabilidade. Adianta ganhar uma Suzuki 550 mil de cilindrada, que uma acelerada gasta um tanque? Como é que eu vou manter isso? Não dá. Então Deus me dá uma bênção que eu possa carregar, que eu possa honrá-lo. Eu não posso ter uma bênção, tá bom, Deus vai te dar um carro que você não consegue pagar o IPVA do bicho. O que adianta? Deus vai te dar uma casa que você vai ter que morrer o ano inteiro para pagar o IPTU. Tem umas pessoas aí com as casas maravilhosas, mas não é todo mundo. Porque a vida de cada um é de cada um, mas o nosso Deus nos abençoa de forma oportuna e generosa naquilo que a gente precisa. Então Jesus apresenta um Deus generoso. O que é ser generoso? Eu perguntei para o ChatGPT. ChatGPT, o que é ser generoso? Olha o que ele me diz. Generoso descreve uma pessoa ou entidade que é caracterizada por ser bondosa, altruísta e disposta a dar ou compartilhar com outros, especialmente de forma abundante ou sem esperar nada em troca. Isso é ser generoso para o ChatGPT. Já o Tim Keller, ele vai falar assim, a generosidade é uma expressão tangível do amor de Deus em ação. Quando você é generoso, a mão de Deus toca em alguém. Quando você é generoso, Deus está lá tocando na vida daquela pessoa. Com dinheiro, ou com sentimentos, ou abrindo a sua casa. Quando você é generoso, Deus toca a vida das pessoas. Percebe? E Ele vai te ensinando a ser generoso. Ele vai te ensinar a ser generoso. Uma das primeiras coisas que todo cristão aprende é dar o dízimo. Por que você acha? Porque o dízimo cria um ritual na sua vida de generosidade, de desprendimento, de reconhecimento que quem manda no negócio é Ele. Essa é a função. Terminando. Então, qual é a solução para a nossa vida? Para a solução daqueles caras foi essa parábola para Jesus dar uma pancada neles. Qual é a solução para nós? A solução para nós é trocar as nossas narrativas. Nós precisamos trocar de narrativas. Nós precisamos da troca, jogar as narrativas fora, as narrativas que não prestam, as narrativas que foram colocadas para nós por uma cultura ou por uma criação familiar, avessa à vontade de Deus, e trocar por uma narrativa de Jesus. Trocar o Deus que você conheceu na sociedade pelo Deus que Jesus conhece. No nosso mundo, a gente sempre recebe aquilo que a gente merece. E a gente acaba projetando isso para Deus. E porque a gente vive sempre em falta de amor, de aceitação, de dinheiro, etc., nós achamos que precisamos proteger para não faltar. Muitas pessoas simplesmente não dão dízimo com medo de o dinheiro não dar até o final do mês. Muitas pessoas não ofertam alguma coisa para alguém, não abençoam a vida de alguém com medo de faltar. Porque às vezes na sua casa faltava, na casa dos seus pais faltava, porque algumas vezes você dormiu sem comer. E aí você vive hoje sob a pressão daquela narrativa. Isso não é uma profecia sobre a sua vida, querido. Jesus quer te libertar disso. O que aconteceu na casa dos seus pais, quando você era mais novo, quando você vivia com eles, as restrições que eles passaram, não é uma profecia de que as coisas vão se repetir na sua vida, pode ter certeza disso. Não é igual.
a falta de amor, de aceitação, não vai se repetir, não é necessariamente uma profecia para se repetir. Você precisa trocar essas narrativas. E aí a sua parte é fazer o quê? Eu quero estar disponível para isso, Jesus. Porque você não vai conseguir trocar essa narrativa sozinho. Se eu terminar essa mensagem e dizer assim, então a sua responsabilidade é trocar essas narrativas da sua vida e ser uma nova criatura. Lembra que eu te falei? Eu estava colocando um peso em você, isso não é evangelho. Se o discurso terminasse aqui, você tinha que sair daqui e nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Porque eu não estaria pregando a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que quando nós achamos que precisamos proteger para não faltar, nós precisamos começar a confiar em Deus. Para não nos deixar, porque isso nos impede de ser generosos. Nós devemos trocar a meritocracia pela generosidade e graça. Porque essa é a linguagem que Jesus usa. A cultura diz que você tem que mudar e encontrar um novo caminho. O Evangelho não. Na jornada cristã, você não está sozinho. Você está aqui numa família estendida para uma caminhada juntos. Essa é a primeira ferramenta que Deus te dá. Uma família estendida para você conversar, para você dialogar, para que juntos possamos achar o caminho que Deus está apontando para a sua vida. A segunda ferramenta que Deus te dá são treinamentos para a alma, são exercícios para a alma, para que você possa exercitar a generosidade, exercitar a confiança em Deus, exercitar o perdão, e isso vai transformando você de dentro para fora. E a terceira ferramenta que Deus te dá é a transformação de dentro para fora pelo Espírito Santo. É Ele que provoca a mudança em você. Então o que é o meu papel? Vou ficar de boa? Não. Se expõe. Se expõe a Deus. Se expõe à comunidade. Se expõe aos exercícios para a alma. Se expõe a estar perto de Deus. Se expõe às Escrituras. Se expõe a orar a Ele. A ter intimidade com Ele. A mudança é responsabilidade dEle, não é sua. O peso de ser uma nova criatura não é você que vai fazer isso na sua vida. É Ele. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus generoso. Porque por mais que não mereçamos, Ele não trabalha só com a justiça, Ele trabalha com a generosidade, com a graça. Ele é muito amoroso. Ele é tão amoroso que teve um momento na cruz que Jesus sentiu sede. E Ele pediu, ele fala, estou com sede. O que deram para Ele? Vinagre. Deram vinagre para Ele. Então Jesus viveu o egoísmo das pessoas na cruz, na própria pele, para que eu e você pudéssemos experimentar a generosidade de Deus nas nossas vidas. Ele assumiu o egoísmo da sociedade, todo para Ele, para que através dele vocês possam experimentar e conhecer o que de fato é realmente um Deus que é generoso. Deus é generoso e Ele quer te transformar numa pessoa generosa. Ele quer trocar essas narrativas, curar teu coração e transformar você de dentro para fora. Você só precisa se expor. E aí, à medida que eu vou me expondo, o que acontece? Pais generosos geram filhos generosos. Se eu estou perto de Deus o suficiente para vê-lo ser generoso, automaticamente eu vou confiar que nada vai me faltar, porque Ele é meu pastor, e eu vou ser generoso, porque o filho faz o que vê os pais fazerem. E os seus filhos vão aprender a ser generosos, porque você aprendeu a ser generoso com Deus. Nós passamos adiante, nós ensinamos as pessoas a serem generosas. E a generosidade pode vir de duas formas. Da abundância, está com o dinheiro sobrando, abençoa. Mas ela também pode vir da compaixão. Não está sobrando, mas Deus me incomodou a dar. Não está sobrando, mas Deus me chamou para dar. E eu vou ter um passo de fé e eu vou dar. Alguém lembra da mulher, da viúva, que Elias encontrou no deserto? Estava uma fome terrível. Elias encontrou a mulher. Deus falou, Elias, pede essa mulher para fazer um pão para você. Ele encontra essa mulher era uma viúva, tinha um filho em casa, chegou para ela e falou assim, ó, mulher, Deus falou para você me fazer um pão, trazer aqui que eu vou comer. Ela falou assim, Senhor, eu não tenho nada em casa, só tenho um pouquinho de farinha, depois nós vamos comer um pão e vamos morrer. Mas se Deus mandou eu fazer para o Senhor, eu vou fazer. Ela vai, faz o pão, traz para Elias e beleza. Elias vai até a casa dela, ela começa a tirar a farinha do pote, a farinha não acaba. Ela tira, a farinha não acaba. O azeite não acaba de jorrar, por quê? Porque Deus prometeu. Porque ela foi generosa, ela recebeu
700 vezes mais. Porque ela decidiu confiar. Ela se expôs. Então a generosidade pode vir sim da abundância, mas também da compaixão. E aí como eu posso ser generoso? Fora dinheiro. Eu posso ser generoso com amor. Amar quem não merece. Eu posso ser generoso com perdão. Perdoar quem não merece. Quem sou eu para não liberar perdão? Mas o meu Deus que é generoso me perdoou. Quem sou eu para reter essa fonte? Eu vou perdoar. Eu não tenho força em mim, vou buscar força nele, mas vou perdoar. Eu posso ser generoso em bondade, porque essas três coisas, amor, perdão, aceitação e bondade, não diminuem quando são distribuídas. Elas não diminuem quando são distribuídas. E eu termino com uma frase do Rick Warren. Ele fala assim: Deus é generoso e Ele quer que nos tornemos como Ele. Deus é generoso e Ele quer que nos tornemos como Ele. O chamado de Deus para a sua vida nessa manhã é que você experimente a generosidade de Deus, deixe essa generosidade te cativar, te conquistar sua confiança. Aí então você vai ver brotar de você generosidade. O Deus que Jesus conhece é generoso. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Se por acaso você se sentiu desafiado a ser generoso ou a confiar em Deus e trocar suas narrativas, se essa mensagem te chamou para um desafio, eu quero orar com você nessa hora. Eu peço para você ficar de pé, pôr a mão no seu coração, e eu vou interceder por você agora, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração, querido, querida, e você que está sentado, interceda pelos nossos irmãos que estão de pé, e vamos orar juntos. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nesse mundo meritocrata, onde a meritocracia tem o seu lugar, é muito difícil muitas vezes nós sermos generosos e graciosos como você é. É muito difícil olhar para uma injustiça e ver a sua generosidade, e ver que o Senhor foi bom, e eu não posso me ressentir da tua bondade. Eu não posso me sentir egoísta porque você foi bom com alguém. Eu quero aprender a ser bom contigo. Eu quero me desprender da comparação e da inveja e olhar não para a bênção, mas para o Senhor. E nós hoje fomos confrontados pela tua palavra, o Senhor confrontou cada um aqui de uma forma específica, então eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos transforme, nos põe no trilho, Pai, da transformação, que possamos confiar em Ti, na Tua generosidade, e ao bebermos dessa generosidade, que possamos ser generosos também, sem medo de faltar, sem medo de ficar sem, mas confiando de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Quero dar um tchau para quem está em casa. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a semana que vem. Para você eu quero dar um desafio, mais um exercício para a alma para essa semana. Salmo 23.